né? Então a empresa fechada, ela sem recurso, ela não conseguiu manter seus pagamentos em dias e saíram do mercado. Nós temos uma grande grama, um percentual aí quase de 10%, e também tivemos muitos funcionários também que foram demitidos. Mas também, de certo ponto, a gente está vendo agora que alguns segmentos que ficaram, que estão conseguindo, estão tendo alguns segmentos que estão tendo resultados positivos durante a pandemia, e estamos tendo outros que estão mantendo. Infelizmente, temos também segmentos ainda que estão sofrendo ainda por eles estarem mais dentro da ciência da saúde aí, eles serem mais vulneráveis. Então eles ainda estão tendo que se aguentar mais ou se regredir mais. E aí a gente está tentando adaptar aí nesse novo normal. Okay. A gente observa que é um universo, quando se fala em comércio, é um universo macroeconômico, né? De geração de emprego e renda. Então não é uma diminuição de um foco apenas. Você pega prestação de serviço, aí vem depois o outro que tinha um aluguel para receber, tem um outro que não vai mais alugar porque ele vai se adaptar para o trabalho online. Tudo isso aí é o remanejo dessa situação. Said, é isso mesmo. Inclusive, assim, no começo, né, dos planos, tanto federal, estadual e municipal, de todas as gamas, e também até mundial, em todos os países, foi se falado muito no essencial, né? E o que abria essencial, e foi aberto o essencial, né? Os essenciais, e com o tempo a gente foi vendo que tinha outros segmentos que era essencial também, porque o essencial é na hora que você não tem como ficar sem aquele serviço, né? Então, às vezes o essencial de primeiro momento é saúde e alimentação, mas você está lá na sua casa, se entupiu sua rede de esgoto, talvez um cano, um ralo, um bombeiro, ele torna-se essencial, porque senão a sua casa você não consegue ficar lá, porque estourou, né? Entupiu, né? Se acontece uma descarga elétrica e você fica sem energia, então uma loja de material elétrico, ela acaba sendo essencial, porque a pessoa vai precisar de fio, de um disjuntor, né? Uma loja de informática com relação a algum hospital que está funcionando, um no-break. Então a gente foi vendo isso, né? E aí é importante isso, nesse momento, a contribuição de todos e o trabalho coletivo em cima das explicações com os órgãos que acabavam tendo mais diretrizes, né, sobre esse momento, e foi surgindo um diálogo, e em cima disso foram havendo adaptações, né? Esses planos foram tendo adaptações. Ontem, né, já tivemos mais uma adaptação do plano Minas Consciente, que Montes Claros não está participando dele, que Montes Claros avançou muito mais na frente. Se ele fosse entrar no Minas Consciente, ele ia regredir, até fechando comércios que já estava aberto. E aí esse plano já foi construído, inclusive as CDLs participaram, né? As outras entidades participaram junto com o governo do estado, dando sugestão. Foi feita uma coleta pública de informações para desenhar, e agora foi mudado, né, o plano. Então a gente vê que nós estamos nesse momento também, Said, de mudanças de incertezas. Nós temos que ter adaptando. Às vezes a gente não tem certeza nas decisões, porque eu tenho falado, eu converso muito com a minha equipe lá na CDL, em cima das orientações e as cartilhas. E às vezes a gente tem que ser muito rápido, porque uma semana é diferente de outra semana. Sim. Porque Montes Claros, 2 semanas atrás, o cenário de Montes Claros era um cenário muito confortável, né? Assim, 3 semanas atrás a gente não estava numa curva ascendente, né? O número de leitos estava mais folgado, contaminação. Então, quando a gente começou a ver esse novo cenário, nós fizemos nova cartilha, começamos a trabalhar com a classe do comércio, porque na realidade a gente não tem como, até nos nossos acompanhamentos, falar onde que o vírus pega mais. O vírus, ele é coletivo.
Então, às vezes, se falam muito que ele pega em um lugar, que ele pega no outro, que ele pega no outro, mas ele pega geral. É certo que em lugares que tem mais aglomerações, ele pega mais fácil. Mas nós vamos ter que conviver com isso um tempo que a gente não sabe ainda. Por enquanto não ter a vacina mesmo, a vacina mostrar a eficiência, a gente prepara, tem falado com os comerciantes e preparando o pessoal para viver essa adaptação. Porque o que acontece? Ontem eu estava lendo, ontem à noite, no mundo hoje como está o cenário, né, do corona. E a gente vê países, né? O Japão, a Austrália, que estava erradicada, vários países, a Espanha, que está voltando uma segunda onda pequena, mas voltando de novo às contaminações. Então, até que se tenha, né, essa imunidade que eles falam de pessoas, vai continuar. Então, dentro do que está acontecendo, que a gente liga, né, a economia com a saúde, eu acho que Montes Claros ela está indo muito bem, sabe, assim, o trâmite nosso como representante de classe, conversando com os órgãos e a gente vendo o cenário atual, a gente vê que a cidade ela está praticamente quase funcionando em totalidade, né? Talvez 80%, 90%, e a gente vê que se não fosse isso, as coisas estariam mais difíceis, porque é importante a pessoa estar com ocupação, ela está trabalhando, porque a gente vê na maioria dos lugares que está tudo fechado, acaba que tem muita ansiedade, tem muita doença psíquica, né? Tem muita coisa que influencia mais, e a pessoa trabalhando, né? E fora ganhando o pão dela de cada dia, não dependendo, né, de recursos, né, do governo, ela está colocando a sua vida em dia, isso é muito importante. E a gente tem visto isso aqui em Montes Claros, de todos nos próprios funcionários que estão trabalhando, a gente acompanhou desde o começo, todo mundo que está trabalhando, você vê aquela realização, a pessoa está feliz, ela está empregada, né, o empresário, ele está trabalhando, ele está procurando fazer a sua parte. O comércio ele é muito importante, Said, porque o comércio ele fica ele é um elo central, ele está entre a indústria e o agronegócio. Os dois produzem e o comércio distribui. Então, o tempo que o comércio fica fechado, atrapalha essas duas cadeias, até como você falou antes aí, a cadeia. Então a cadeia do comércio ela é muito importante. Então todo o segmento ele é importante. Os bares e restaurantes, a indústria, né, todos os outros, né, atacadistas, qualquer um dele, quando ele retém, ele fecha, ele começa a bloquear um canal. Então ali o pequeno produtor para de vender porque ele está fechado, né? A indústria, algum segmento da indústria de embalagem, então a coisa começa a desandar. Mas como a gente sabe que o cenário ele é diferente, então nós temos que trabalhar também diferente, dentro do que dá, dentro da segurança, dentro da responsabilidade e dentro do diálogo, né? Então assim, conseguindo sensibilizar os órgãos que têm autonomia hoje de decisões com relação ao funcionamento, e também eu tenho falado muito com os vários segmentos que participam o seguinte: é importante trazer os números, mostrar o impacto econômico que está trazendo e trazer uma construção de sugestões para que a gente consiga funcionar anormal, né? Fechado total é complicado, mas ele funcionando dentro da normalidade atual do cenário já ajuda bastante. Claro, a pessoa tem que dar também as sugestões, né? Às vezes eu fico vendo o diálogo, as pessoas mais radicais, e essa construção do diálogo é fundamental, porque nós estamos falando de vidas, né? Sem dúvida. Então a pessoa tem que entender que esse aspecto é fundamental. E não é só isso, a gente vê, por exemplo, instituições de ensino fechadas, muitas já demitiram, outras talvez não consigam nem reabrir, e também o ensino superior paralisado. Então tem
todo um processo aí que está ligado a essa pandemia, né? Ô Said, aí você falou um negócio bem interessante disso aí agora, dos segmentos que estão fechados, porque num momento de guerra, num momento quente, igual a gente está vivendo, às vezes a gente enxerga só o problema, né? E procura muita crítica e não procura as soluções. E a gente está vendo que tem várias empresas que eles que já trabalham com esse cenário de catástrofe, né, no mundo, que ele já se precaver se alguma coisa acontecesse, outra, como vai sobreviver. E hoje a gente tem visto que tem em vários segmentos, a gente não sabe quanto tempo que a gente vai ter que conviver com esse vírus, né? Nós vamos ter que conviver com ele, nós não vamos poder parar. E aí a gente vê que a inovação, ela nasce nesse momento de crise e de caos. É nessa hora que surgem muitas invenções. A história do mundo é isso, né? Então, nós temos vários cientistas, vários pensadores que nessa época ele coloca as coisas, os projetos, aquelas ideias que ele pensava como opção. E aí a gente vê agora, vamos colocar no setor de educação, como você colocou aqui, é um setor que ele está já bem avançado há muito tempo com online, né? E aí a gente vê até a questão dos vestibulares, vê várias questões também da aula à distância. E ele é um segmento que ele tem esse problema de aglomerações e tem esses estudos, né? Parece que a faixa menor de idade tem menos risco, agora que eles estão estudando isso mais, mas eu acho que os mais avançados já é mais complicado. Mas o que acontece? Agora a gente está vendo essas plataformas digitais entrando, né? A gente tem visto essas aulas online, meus filhos estudando online, quase perfeitamente, sabe? Eu acompanhando, não é a mesma coisa do presencial, mas tem hora que a gente tem que pensar o que a gente tem, o que a gente tem é isso, né? E aí, esse momento agora é esse momento da gente reinventar. Então, no próprio comércio, aí a gente está falando no setor de prestação de serviço, mas a gente já conversou isso aqui na mesa sua aqui sobre essa revolução do 4.0, que vinha muito falando, né, da indústria 4.0, do comércio 4.0, e agora está na hora dessa revolução. Igual, eu acredito que a revolução nossa por tecnológica, ela vai acontecer agora, nesse período. Porque a gente já está vendo, Said, no nosso segmento do comércio, as vendas online, elas cresceram quase 70%. Praticamente não tiveram crise na época que estava fechado os comércios, sabe? Então, a gente vê que o comércio, ele vai ter que usar todas essas ferramentas, né? A gente está vendo essa grande revolução aí da entrega, né? Do delivery, que já era forte, mas hoje já está mais forte ainda. Está concretizado. Né? Concretizado. Então, a gente enxerga isso, sabe? O tempo todo a gente está procurando buscar esses meios. A gente está vendo os próprios meios de pagamento agora, Said, que a gente já está tendo os cartões que ele lê digitalmente através da tela, para você não usar durante a pandemia. A gente tem as transações bancárias, a maioria está sendo feita online, né? Eu vou te falar que assim, a gente tinha muita resistência, o próprio comércio, né? Todo mundo gostava de ir para a fila de banco, aquela questão. Então a gente está tendo que mudar, tomar as decisões de fazer as coisas até mais fáceis por causa da pandemia, sabe? Então, algumas oportunidades que a gente vê durante esse cenário de pandemia, né? Tá certo que a gente tem muito fracasso, muita coisa acontecendo na pandemia, mas a gente vê também muita oportunidade, né? O próprio, hoje, serviço home office,
né? O home office, a gente tem várias empresas, até no próprio comércio tem setores do comércio que a pessoa pode trabalhar em casa. A gente está vendo que hoje a gente tem que preservar a vida e às vezes a gente tem pessoas que são mais vulneráveis na equipe nossa e você consegue montar um esquema online em remoto para ele trabalhar de casa e ele não perder o seu emprego e continuar te atendendo. E isso é muito bom, né, para todos. Aqui a Edivânia do Pradinho está mandando um abraço para a gente aqui, né, parabenizando pela entrevista. O Gustavo, até as feiras livres também, né? Tudo isso aí porque tem um comitê de emergência que você faz parte também, né? Isso, tem sim. Como é que tá essas discussões? O comitê Said, ele foi é muito importante para a região, contribuiu muito, a gente até entrou mais um pouco mais na frente. O comitê ele foi montado especificamente no momento de crise mesmo, naquele momento de fechamento e no momento de orientar a população, e foi montado primeiro pelos órgãos principais aí, né? A Secretaria de Saúde, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, né? O próprio SAMU, a Polícia Rodoviária Federal, o Exército. Então juntou aquelas instituições de primeira hora e desenhar esse cenário aí pra gente, né? De apoio, né? Na realidade ele foi montado como um apoio para o município, não um decisório, mas de orientação em cima das demandas que foram surgindo, né? Até por experiência que eu até participei do anterior também, Said, da greve dos caminhoneiros, que foi um comitê de curto prazo, mas que havia ameaças, né, da gente ter desabastecimento. E esse comitê, o comitê agora também, ele foi muito importante, né? Eu acho que o avanço maior que teve na cidade, até a Secretaria da Saúde, foi feito um estudo do cenário, foi analisado um cenário para frente, até dentro de uns 3 meses, as ameaças, os riscos que Montes Claros tinham, até nesse fechamento, e foi construído um plano, que esse plano está em operação, e a gente vê que no estado de Minas, eu participando aqui e comunicando com outras cidades o tempo todo, até através das CDLs, Montes Claros está com o melhor cenário que eu vejo, econômico, e também de saúde. Eu acho que deve estar entre os primeiros, porque foi construído, né? Eu vi que foi uma construção madura, a população ajudou bastante, os órgãos se empenharam muito, né? Se doaram muito, né? nesse plano, e eu acho que facilitou para o município tomar as decisões, né? As decisões do município ajudou bastante, e a gente está colhendo esses frutos, né? É lógico que às vezes a gente, igual você falou, às vezes a gente ouve críticas também, mas isso é normal, porque nós estamos numa situação que a gente está diante de um desconhecido, né? E a própria politização que se tomou sobre o Covid, a gente vê que é difícil até para você tomar decisões, né? Eu imagino, né? Os nossos dirigentes, né? Municipal, estadual e federal, todas as decisões, elas vão ser elogiadas e elas vão ser também massacradas, porque para você agradar todos, né? É difícil. Mas a gente vê que o interesse maior tem que ser do coletivo, do interesse mútuo, e isso a gente acredita que está funcionando, sabe? O restante é amadurecimento, é construção. Eu lembro no comitê, eu falei com o pessoal, quando a gente estava lá, que o sucesso da nossa cidade depende de cada um, da gente, de todos, né? Com relação ao enfrentamento, né? E aí eu estou vendo assim, eu sou muito positivo, Said. A gente vê o que está dando certo. Pegar no que está dando certo, é melhor você trabalhar nos 80% que está dando certo do que os 20% que está dando errado, né? Então concentrar no que está dando certo e aperfeiçoar mais. E as coisas têm dado certo. A gente às vezes vê no município, aqui nos segmentos, tudo, a gente vê que
que o avanço está indo muito bem. E a gente vê o amadurecimento também. A nossa entidade, ela não é política, ela é uma entidade de representação, de representatividade, mas a gente tem que participar da política para a gente levar os anseios e ajudar a construir também o desenvolvimento do município. E a gente vê que no geral, até a classe política, ela está muito madura, eu vejo aqui na região. A gente vê que o momento agora, a gente tem que juntar todos para que a gente supere, né? Então a gente vai ter um pleito mais para frente, político, mas esse pleito ele tem que chegar mais na frente. Por enquanto a gente tem que preocupar todo mundo com as vidas, né? Em primeiro lugar com a vida, a saúde da população. Junto com isso a gente carrega o restante, a economia junto, né? Então isso é muito bacana. Ontem a gente teve uma reunião ontem à noite com o pessoal do setor ontem eu recebi o pessoal do setor de bares e restaurantes lá na CDL. À noite eles tiveram uma reunião e me convidaram com a secretária do Ministério da Saúde. Eu acho que ela é a segunda, a terceira lá do Ministério da Saúde. A nossa secretária Dulce participou também. Teve outros secretários que participaram e todo o pessoal do comércio de bares, os líderes independentes, né? Que eles montaram um grupo independente, que são os comerciantes de bares e restaurantes independentes e conscientes, que eles precisam trabalhar, mas estão construindo esse novo normal deles, né, que regrediu um pouco o segmento deles. Eles estão construindo, a gente até sugeriu isso com eles, igual os outros segmentos. A solução nasce do próprio segmento, né, e eles estão conseguindo trazer isso, e foi bastante importante a participação da secretária lá da saúde, lá de Brasília, porque ela, para você ver, ela foi traga para essa reunião através do próprio pessoal do segmento. Tem um comerciante do segmento que tem proximidade com ela em Brasília, e ela já participou com o processo de reabertura e de funcionamento desse segmento em outras cidades, inclusive em Brasília. E aí ela trouxe outras experiências e foi ali tocado experiências, porque cada cidade a experiência é diferente da outra. E foi bacana que ali dentro da sinergia acabou-se que a secretária Dulce e ela estão construindo mais algum avanço em outro setor da saúde, que ali estreitou um relacionamento. Então isso é bacana, é o que a gente estava falando aqui, Said, que o momento agora é da gente compartilhar e a gente também trabalhar o coletivo. Então nós estamos num momento hoje que nós temos que valorizar mais as relações comunitárias. Essas soluções são essas. Não pensar no individualismo. O individualismo enfraquece, né, no momento de pandemia. Aí a gente vê que a CDL está madura, né? É isso aí. Está madura para isso. Isso é fundamental. Hernando, obrigado por você ter vindo aqui no programa Comando das 7. Esse bate-papo é bom para poder a pessoa também ouvir, tá todo mundo de olho para saber o comportamento comercial, a manutenção dos empregos, a manutenção da vida, essa correlação e a participação de todos, todo mundo dialogando para isso que é fundamental. Eu te agradeço, Said, mais uma vez, agradeço a rádio, né, educadora. A imprensa tem um papel muito importante nesse momento da pandemia, em cima da informação, né, da conscientização da população. Nós estamos num momento de levar as coisas muito a sério, com muita responsabilidade, e a gente está vendo isso, né? As pessoas estão procurando aonde que tem seriedade nas coisas, né? Nesse momento, né, que a gente fala de muita informação falsa, de muita coisa que leva ao caos, a gente tem que procurar o porto seguro. E o porto seguro são as pessoas sérias, as pessoas equilibradas, né? Os órgãos que trabalham com seriedade. Então a gente agradece mais essa oportunidade. A gente tem trabalhado várias frentes, né? E as frentes principais hoje, né, que a gente, igual colocou aqui hoje, a principal hoje é a prevenção e a consciência, né? Mas temos trabalhado também o fortalecimento do comércio local. É muito importante a população apoiar o comércio local nesse momento. O comércio precisa, né, de
ajudar a economia e a economia local ajudar o comércio, porque todos acabam ganhando, acabam gerando mais emprego, gerando a riqueza do município fica aqui, e o momento é esse de cooperativismo. Agradeço a todos mais uma vez pela participação.